Oi pessoal, no vídeo de hoje, nesse vídeo a gente vai pôr em prática o que a gente aprendeu sobre geometria molecular. Então eu vou disponibilizar alguns exemplos e a gente vai identificar as geometrias. E para isso eu vou mostrar uma facilidade, né? Nos vídeos anteriores eu apresentei as formas geométricas e a gente foi conversando sobre a presença ou não de pares isolados, e a gente ia tirando átomos ligantes, porque dessa forma a gente mantinha o número de nuvens eletrônicas, mas retirava átomos ligantes e, portanto, mudava o nome da geometria. Evidentemente é difícil decorar todas elas, né? Então a gente vai usar uma tabela, e essa tabela ela mostra pra gente o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, quantas nuvens dessas estão ligadas, né? A gente se baseia nas ligadas para poder identificar a geometria. Então, no caso aqui, né, se só houver duas nuvens em volta do átomo central, não tem outra opção a não ser a linear. Se houver três nuvens, a gente pode ter duas geometrias diferentes. A gente conversou sobre isso, né? Se dessas três nuvens, se dessas três, duas estiverem ligadas, a gente tem a angular. Se as três estiverem ligadas, a gente tem a trigonal plana. Falamos disso. Então, aqui é um resumão daquilo que a gente falou. E essa tabela vai ser a nossa base para poder determinar qual geometria a molécula que a gente está estudando tem. E aí, para isso, a gente vai treinar, né? Eu tenho aqui 6 exemplos e a gente vai identificar a geometria de cada um deles. O primeiro passo é escrever a estrutura de Lewis como a gente aprendeu. Então, identifica quem é o átomo central, identifica o número de elétrons de valência envolvidos nessa molécula, né? Identifica quantos pares, distribui os pares, primeiro um par para cada ligante e o átomo central, depois, se sobrar par, vai para os átomos terminais, do jeitinho que a gente fez. Eu já tenho aqui a estrutura do primeiro, do CO2. Então, aqui a gente olha para o átomo central, porque a gente não tem nenhuma estrutura aqui que só tenha dois átomos. Se houvessem só dois átomos, não tinha segredo, é sempre linear. Como tem 3 átomos ou mais em todas elas, a gente tem que olhar para o átomo central. Então, olhando para o átomo central, quantas nuvens ao redor dele tem? Lembrando que a gente considera como uma nuvem par isolado ou elétron desemparelhado, ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. A gente tem duas duplas. A ligação dupla a gente considera como uma nuvem. Então, como tem duas duplas, considera que temos duas nuvens. Eu estou olhando só para o átomo central. Eu não estou olhando para os elétrons em volta do oxigênio, porque eles não estão no centro. É só para o átomo central. Em volta do átomo central, cadê o cursor aqui? A gente tem duas nuvens. Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa tabela. Duas nuvens em volta do átomo central só pode ser linear. Então, a geometria do CO2 é linear. Para a água, olha para o átomo central. Quantas nuvens tem ao redor do átomo central? A gente tem aqui uma, que é esse par compartilhado, duas, 3 com esse par isolado, 4 com esse outro par isolado. 4 nuvens ao redor do átomo central. E dessas 4 nuvens, 2 estão ligadas. Então, vamos voltar para a nossa tabela lá. 4 nuvens. Dessas 4 nuvens, 2 estão ligadas. Então, a geometria da água é angular. Aqui. Para o BF3, então vamos lá, estrutura do BF3, átomo central. Quantas nuvens estão ao redor do átomo central? 1, 2, 3. 3 nuvens e 3 ligantes. Então vamos lá. 3 nuvens e 3 ligantes. A geometria é trigonal plana. É tranquilo, né? É só a gente ir seguindo a nossa tabelinha. Amônia, NH3. Então, vamos lá. Fizemos a estrutura de Lewis, nuvens ao redor do átomo central.
1, 2, 3, 4 nuvens. Dessas 4 nuvens, 3 estão ligadas. Então, vamos lá. 4 nuvens, tá aqui. E dessas 4 nuvens, 3 estão ligadas. Então, a geometria é piramidal. CH4. 4 nuvens também em volta do átomo central. Mas o que muda? As 4 estão ligadas. Se as 4 estão ligadas, 4 nuvens, 4 ligadas, geometria tetraédrica. E por último, PCl5, nuvens em volta do átomo central. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nuvens e 5 ligantes. 5 nuvens ligadas, né? Então, vamos lá. 5 nuvens e dessas 5, as 5 estão ligadas. Então, a geometria é bipirâmide trigonal. Tudo bem? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem, tá? É importante que vocês treinem. Com o tempo, sem querer, vocês vão acabar decorando as principais mesmo, tá? Eu vou deixar também um link de um simulador interativo muito bacana que vocês podem usar a imaginação para criar moléculas diferentes, com par isolado ou não. E aí você tem a opção lá dele fornecer o nome da geometria que você criou para a molécula que você criou, né? É bem bacana, você consegue ver espacialmente, você consegue rotacionar a molécula. Vou deixar também disponível eu já deixei no módulo da tabela periódica, vou deixar agora também um link daquele projeto do Descomplica, daquele canal Descomplica, onde você consegue um mapa mental sobre os 5 principais tipos de geometria molecular que são geralmente trabalhados no ensino médio, né? Mas vale a pena também vocês darem uma olhadinha, o mapa mental é bonitinho, né? Facilita também na hora de estudar. E aí eu queria finalizar mostrando para vocês o efeito, né, que os pares isolados têm no ângulo dessas ligações, porque eu falei para vocês que a repulsão entre pares isolados é maior do que par isolado e par ligante ou pares ligantes, né? Só para ilustrar, olha só, a gente tem 3 moléculas aqui com 4 nuvens de elétrons ao redor do átomo central. Se as 4 nuvens forem ligantes, o ângulo de distância entre elas é de 109,5 graus. Mais ou menos, né? Se a gente tiver dessas 4 nuvens, uma sendo par isolado, olha só, o ângulo desses ligantes diminui para 107, porque esse par isolado tem uma repulsão maior sobre eles, então ele meio que empurra. Se a gente tiver 2 pares isolados, o ângulo diminui ainda mais, porque esses pares empurram ainda mais. Então, aqui é só para ilustrar que, de fato, os pares isolados, eles provocam uma repulsão maior. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, não deixem de perguntar. O próximo passo é falar sobre a polaridade. E a gente dividiu esse módulo em 2 partes para vocês poderem ter um tempo melhor aí de assimilação de cada conteúdo. Um abraço e até mais!